É isso aí, meus alunos. Nessa aula, o que a gente abordou? Abordamos mitose. No geral, nós falamos sobre divisão celular. Tá? Os processos de divisão celular são necessários não só em nós seres humanos, mas em todos os seres vivos. Mas como eu disse, mas vou repetir porque aqui a gente está agora de fato na revisão, as divisões celulares nos procariontes, elas se apresentam ali como tipo de reprodução. No caso, a mitose, que a gente vai falar aqui agora, né? Que nos procariontes, esses tipos de reprodução assexuada funcionam aí como, por exemplo, a cisciparidade, o brotamento, a regeneração. São vários os tipos de propagação vegetativa também, tá? Agora, é muito importante que você entenda que existem dois tipos de divisão celular e cada uma tem uma função, tá? Vamos lá, joga na tela aí o que a gente falou agora foi a divisão celular chamada mitose. Essa mitose, ela é dividida em várias fases, né? A prófase, que vai acontecer ali basicamente, né? O que é que marca cada período aí da mitose? A gente vai ter a prófase, que vai ser basicamente ali a condensação do DNA, né? Vou colocar aqui, condensa DNA, tá? Na metáfase, não é só isso de condensar DNA, né? Por exemplo, a gente tem ali a fragmentação da carioteca também, mas são pontos marcantes. Na metáfase, alinhamento, né? Alinhamento cromossomo, tá bom? Na anáfase, separação, tá bom? Na anáfase, separação. E na telófase vai acontecer aí o quê? Reaparecimento, deixa eu ver aqui. É o reaparecimento do núcleo, né? Ele vai começar a se formar. Reaparece núcleo, né? Claro que não é só isso, como eu falei, né? Isso são tópicos marcantes de cada um desses tipos de fase da prófase. No momento em que começa a prófase, no momento em que começa a prófase, o que acontece? Vai se condensar o DNA. Outra coisa que acontece também é a fragmentação da membrana carioteca, ou seja, a própria fragmentação do núcleo. Para quê? Para que esse DNA esteja livre, né, esses cromossomos estejam livres, para quê? Para se organizarem na linha metafásica, ou na placa metafásica, que vai acontecer aonde? Na metáfase. Então, esse alinhamento, um em cima do outro, dos cromossomos, vale lembrar, tá? Um acima do outro, não é lado a lado, tá? Isso tem algumas diferenças que vocês vão perceber de comparação, né? De mitose com meiose. Então, ocorre um alinhamento um acima do outro, no qual os fusos ficam ligados em cada lado do cromossomo diretamente ao centrômero desse cromossomo, tá? Na anáfase, esses fusos, tá? Eles vão puxar, eles vão separar esses cromossomos, ou seja, cada cromátide irmã, lembrando que os cromossomos, eles estão mais ou menos assim, né? Eles parecem um xizinho. Mas lembrando que eles não são uma estrutura só. Aqui tem uma estrutura presa à outra, tá bom? Ó, o azul e o vermelho para você ver. Os fusos vão estar ligados aqui e aqui. No momento da anáfase, esse vermelhinho desse azul, que cada um desses são cromátides irmãs, porque elas estão juntas, eles vão ser separados. Cada um vai para um polo da célula, ok? E vão, juntamente com outras organelas também, né, que vão começar a migrarem para um polo e outras vão começar a migrar para outro. Ou seja, vai começar a se formar uma organização celular de fato. E vem a telófase, onde o núcleo começa a reaparecer e a membrana começa a se partir, tá bom? E isso vai acontecer
na telófase, aí, que é onde vem a citocinese em seguida. Beleza? Essa foi a nossa revisão, espero que você tenha pego os pontos principais. Vamos agora para a nossa atividade. É isso aí, meus alunos. Depois aqui de um equipamento quebrado, né? Deixei cair aqui, mas agora a gente já resolveu. Bom, fiquei triste aqui agora. Mas eu tenho certeza, eu vou ficar feliz que você vai acertar todas as questões, tá bom? Lembrando, eu não falei no início, mas o professor Sâmio está aqui com a gente, né? Sempre marcando presença e ensinando para ele. Eu sempre pergunto um sinal, né? O que significa isso, como é que diz aquilo. Um dia eu ainda vou conseguir conversar com vocês aqui, pelo menos uma frase, né? Na língua de Libras aí, beleza? Mas é isso aí, chegamos na nossa atividade, estamos falando sobre mitose, né? Que é um tipo de divisão celular. Eu espero que você tenha conseguido compreender. A mitose é mais fácil de compreender do que a meiose, tá bom? Por que eu falo tanto de meiose quando eu estou falando de mitose? Porque são os dois tipos que a gente estuda geralmente juntos. Tá? Mas aqui a gente resolveu dividir para a gente ter um tempo mais tranquilo para falar só de uma e depois a gente fala só da outra, tá bom? Não quer dizer que uma é menos importante do que a outra, não, tá bom? E agora a gente vai para a nossa atividade, exatamente, primeira questão, em organismos celulares, aliás, em organismos unicelulares, divisão por mitose significa, essa aqui se tu errar, eu vou te falar uma coisa, ó. Crescimento, regeneração, recombinação, reprodução, gametogênese, né? O que nos seres unicelulares, né, que são ali os procariontes, alguns protozoários também, tem fungos também, né? O que acontece? Como que é tratado a mitose? Ela não é bem chamada de uma simples divisão celular. Ela faz parte de um processo que é vital para esses seres. E esse processo é chamado de quê? Crescimento? Não, crescimento não, né? Não está ligado a isso. Tá aqui, ó. Regeneração. Caiu a canetinha aqui, pessoal, da minha mão. Regeneração, tá danado, hein? O pessoal tá falando, o professor tá com a mão mole hoje. O crescimento, né, não é regeneração, não. Regeneração é um tipo de reprodução assexuada, tá bom? Não é a resposta para essa questão. Recombinação, não tem nada a ver. Reprodução, o gametogênese. Gametogênese é o processo de síntese ou de formação das células reprodutivas, tá bom? Nesse processo de gametogênese está envolvida, sim, a questão da meiose, o que não vem ao caso aqui agora. Então, a mitose, eu falei isso durante a aula, a mitose nos seres unicelulares, ela é vista ou ela é tida como reprodução, pessoal, tá? Lembrando que os seres unicelulares, eles não têm ali, basicamente também as bactérias, né, os procariontes, não têm ali macho e fêmea. Então a reprodução deles ocorre por divisão celular, tá bom? Então no caso deles, a mitose funciona como um ato de reprodução, tá bom? E no caso é reprodução assexuada, ok? Então se você respondeu na letra D de dado, você está correto. Vamos para a questão 2. A separação das cromátides irmãs dos cromossomos ocorre na fase da mitose, denominada anáfase, telófase, prófase, citocinese ou metáfase, tá? Você teria como me dizer cada um dessas fases, o que acontece? Claro, correta, para essa questão aqui, correta só tem uma, tá bom? Mas todas elas fazem parte do que a gente estudou agora, tá? Na metáfase, a gente tem aí o alinhamento dos cromossomos, né?
um acima do outro. Na citocinese, a gente tem a separação de uma célula da outra, que é um processo, no caso das células animais, de fora para dentro, portanto, centrípeta. Nas plantas, é de dentro para fora, a citocinese, portanto, centrífuga, né? Na prófase, a gente vai ter ali a fragmentação do núcleo, da carioteca, começa ali a condensação dos cromossomos. Na telófase, a gente vai ter ali o reaparecimento da membrana carioteca e a organização, né, das outras estruturas também celulares ali, migrando para os seus fusos, né, já prevendo que a célula vai ser dividida, de fato. E na anáfase, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, tá bom? É na anáfase que as cromátides irmãs vão se separar. Lá vai o professor Silvio fazer o exemplo de novo, ele é muito repetitivo, mas eu gosto porque aí você aprende. Eu vou fazer duas cores, imaginem que isso aqui é um cromossomo, é um xizinho. E bem aqui no meio, eu vou fazer de amarelo para distinguir, a gente tem um centrossomo, o centrômero, tá? Na anáfase, quando esses cromossomos estão alinhados um acima do outro, a gente vai ter aqueles fusos. Lembra dos fusozinhos que eles estão presos? No momento em que chega na anáfase, esses cromossomos, essas cromátides irmãs que a gente diz aqui, cada um, o vermelho é uma cromátide e o azul é uma cromátide. Elas são chamadas irmãs porque elas estão ali juntas. Nesse caso, cada cromátide irmã, na anáfase, ela vai migrar para um polo, elas vão ser separadas, esse cromossomo vai se separar, tá bom? Então esse é o principal acontecimento da anáfase, beleza? Então, letra A de aluguel. Número 3. Qual a principal característica da mitose? Quando a gente fala característica da mitose, é praticamente a mesma coisa que a gente está falando assim, qual é a função, né? Qual é uma característica da mitose? Quando eu vou responder isso, automaticamente eu lembro, eu cito o que é a função dela. Bom, lembra que eu falei no início? A mitose, ela é um tipo de divisão celular equacional, ou seja, ela gera células iguais à célula original, à célula mãe. Se a célula mãe tem 46 cromossomos, ela vai gerar duas células com 46 cromossomos. Por isso ela é uma divisão equacional. Então, a característica da mitose é o quê? Produzir células geneticamente iguais. O que vai aqui, nesse caso, corroborar com o que eu disse sobre o equacional. Ela pega uma de um jeito e faz duas igualzinha do jeito que ela era, né? A mãe. Então, ela simplesmente aumenta, ela faz aumentar a quantidade. Ela equaciona isso, tá bom? Sem perda nenhuma. As duas células que vão ser geradas vão ser iguaizinhas à original, com 46 cromossomos cada uma, se o cariótipo da célula for um cariótipo humano, né? Aí a gente tem 46 cromossomos. Beleza? Questão 4. Sabemos que cada tipo de célula possui um período específico para a realização do ciclo celular. Entretanto, durante um ciclo, sabe-se que o maior período é qual? Lembra que a gente fez eu mostrei tipo um gráfico, né? Com as fases da célula, da vida da célula, né? Dos processos celulares, do ciclo celular. Então é isso. Durante o ciclo, sabe-se que o maior período é o da apoptose, intéfase, meiose, mitose e anáfase. Vamos lá, vamos por parte, mais uma vez. A apoptose aqui, pessoal, é tipo assim, é o termo, o absurdo aqui dessas situações é a apoptose. Ela está aqui só para confundir tua cabeça. Ah, professor, por quê? A apoptose não existe? A apoptose existe, mas é um processo que não tem nada a ver com isso aqui que a gente está estudando. Tá? A apoptose é a morte celular. A célula entrou em apoptose, né? Então ela entrou em processo de morte, tá? Então aqui não é, tá? Vamos de baixo para cima. E
A E não é, porque a E ela é uma fase da mitose. Ela não é um processo, né, sei lá, antes da mitose. Ela está dentro da mitose. E no caso aqui da questão, existe um ciclo celular que acontece antes da mitose. A própria mitose em si, claro, também não vai ser, tá bom? A mitose em si é a divisão celular. A meiose é outra coisa totalmente diferente da mitose e do que a gente está estudando aqui. Embora ela seja um tipo de divisão celular, mas, porém, aqui ela não se encaixa no que a questão pede, né? Então, qual é o maior período assim, da vida celular, digamos assim? É a intéfase. Lembra que tem a fase G1, a fase G2. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. Pelo amor de Deus. Pense. Pense num cababom de desenho. Né? Então aqui a gente tem as fases da mitose, tá bom? Dentro desse... E aqui a gente tem o quê? A fase G1, a fase S e a fase G2. Então toda essa fase G1, S e G2 é o período da intéfase, tá? Então você percebe que é o maior período antes de acontecer a mitose, ok? É a intéfase. Então logo, letra B de bola, ok? 5. Em que etapa da mitose os cromossomos estão mais condensados, possibilitando sua melhor visualização. Repetindo, que eu me desconcentrei aqui, pessoal. Em que etapa da mitose os cromossomos estão mais condensados, possibilitando sua melhor visualização? Metáfase, citocinese, prófase, intéfase e anáfase. Bom, na prófase, ele começa a se condensar, tá bom? Ele se condensa, vai perdendo ali a membrana carioteca, mas ainda não é a fase que ele está... não é a fase que ele está mais visível, não. Ele apenas começou a se condensar. A fase na qual ele vai estar mais condensado é aquela fase que ele está alinhado um acima do outro, né? Lembra? Que é a metáfase. E qual é a fase da metáfase? O que acontece na fase da metáfase que está, de fato... aliás, qual é a fase marcante da metáfase? Né? Que eu estou confundindo as palavras aqui. A fase marcante da metáfase é a famosa separação de quem? Das cromátides irmãs. É sempre interessante, pessoal, que você tenha, pelo menos na mente, um fator principal do que acontece em cada uma das fases, tá? É importante que você saiba que na metáfase, a separação das cromátides irmãs, a citocinese, partição da célula em duas, na prófase, fragmentação do núcleo, né, da carioteca, e início da condensação, né, para a formação ali dos fusos cromáticos. Na intéfase a gente tem a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1 a gente tem ali os metabolismos celulares acontecendo. Na fase S a gente tem a replicação do DNA, e na fase G2 a gente tem muita formação de ATP, né, para a energia que vai ser precisa ser gasta no processo de divisão, tá bom? E na anáfase a gente vai ter Minto, pessoal, olha aí, ó, me confundi aqui. Na anáfase é a separação, aqui que é a separação, tá bom? É aqui que é a separação, tá bom? Esquece o que o professor falou aqui em cima. A separação, tá? Ela vai ocorrer na anáfase. Aqui na metáfase, eles vão estar
em alinhamento, ok? Alinhamento. E é nessa fase que eles vão estar numa melhor visualização, tá bom? Então, corrigindo aí, vai corrigir a tempo, tá bom? Se liga nisso. Metáfase, a resposta certa é a letra A, metáfase, que é a fase de alinhamento dos cromossomos, tá bom? E não é de separação. A de separação é lá na anáfase, beleza? A gente vai agora ficando por aqui. Essa foi nossa atividade de hoje, tá? O assunto é muito tranquilo, muito gostoso. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar, né, tudo que eu falei aqui. E vamos lá, porque meiose vem pela frente. Valeu!